Nessa aula a gente vai explorar os conceitos de valores, variáveis e expressões um pouco mais formalmente do que a gente viu até agora. Para começar, a gente deve recordar que um computador é utilizado essencialmente para manipular dados. E o que são dados? Dados são aspectos quantitativos ou qualitativos dos fenômenos reais, das situações que nos interessa representar e manipular dentro do computador. Essas quantidades e qualidades devem ser expressas no computador de alguma maneira e representadas internamente. Para isso, a gente usa o que a gente chama de valores. Um valor é essencialmente uma sequência de bits na memória do computador. Isso porque o computador internamente, no seu nível mais interno, no nível de componentes, não pode representar outra coisa senão bits, zeros e uns. As sequências desses bits é que representam valores que, por sua vez, representam os dados do nosso cenário real. Contudo, de todos esses valores, é importante perceber que não adiantaria de muito para o programador, para um desenvolvedor de software, ter que tratar tudo isso no nível de bits, de simples sequências de bits. Então, o que as linguagens de programação nos oferecem são tipos. Tipos são conjuntos de valores que podem ser representados internamente no computador e manipulados, operados, de uma mesma forma. São tipos, então são conjuntos de valores da mesma natureza, que representam o mesmo conceito no mundo real. Python, assim como outras linguagens, oferece uma infinidade, um grande número de tipos de dados para programar. Contudo, alguns desses dados são básicos e permitem expressar dados diretamente na própria linguagem. Esses tipos fundamentais incluem representação para inteiros, é o tipo int, representação para inteiros longos, e a gente vai ver que, na realidade, a gente precisa de uma representação para números grandes, em separado, é chamado tipo long. Uma representação para números de ponto flutuante, são aproximações de números reais. A gente tem, esses três primeiros representam dados quantitativos do mundo real. Mas a gente também tem a possibilidade de representar dados qualitativos. Nesse sentido, um dos principais tipos usados para isso são as cadeias de caracteres. O tipo string, que a gente vai ver que nos permite representar textos. E um outro tipo qualitativo é o tipo bool, ou tipo lógico, ou também chamado tipo booleano, que nos permite representar valores ou condições lógicas. Vamos dar uma olhada nesses tipos em separado. O tipo int, como a gente já falou, é inspirado no conceito matemático de inteiros. Diferente dos inteiros, contudo, o tipo int tem uma limitação de representação. Há um número máximo que pode ser representado e um número mínimo, embora seja bastante grande. As operações que a gente pode realizar com esses valores são as clássicas operações aritméticas e matemáticas. Essas são algumas das principais delas. A gente pode somar valores inteiros, subtrair, multiplicar, dividir. Cada um dessas operações está representado aqui pelo seu operador, colocado aqui. A gente também pode fazer exponenciação ou pode calcular o resto da divisão de um inteiro por outro. Esse operador aqui, chamado de mod, embora seja um sinal de porcentagem, é chamado de operador de resto de divisão ou operador mod. Essas são as operações que a gente pode escrever com inteiros e esses operadores que a gente está vendo aí. Em particular, chamar a atenção para 11 mod 2. Essa operação aqui representa o resto da divisão de 11 por 2. Portanto, o valor dessa operação aqui vai ser 1, já que 11 dividido por 2 é 5 e resta 1. Como eu disse anteriormente, o tipo int é insuficiente para representar todos os números inteiros. Números muito grandes não podem ser representados pelo tipo int. Para isso, existe uma representação interna mais apropriada, que é o tipo long. Em essência, ele é para representar inteiros muito grandes. Você vai ver que se você manipular inteiros e o resultado das suas operações forem números muito grandes, Python vai apresentar o resultado com um L no final para indicar que a representação interna é um long. Faça um teste. Vá no shell e faça 10 elevado a 20. Você vai ver que lá no final do número resultante de 10 elevado a 20, você vai ter um L. Que operações a gente pode fazer com long?
as mesmas que a gente pode fazer com int, essencialmente. Ou seja, do ponto de vista do programador, um long não difere muito do int convencional. Tipo float. O float, como a gente falou, é uma forma de representação aproximada de valores reais da matemática. O problema é que a gente não tem como fazer representações absolutamente precisas de números reais. Mas isso não causa grandes problemas. Na prática, a gente se satisfaz com alguma aproximação. A gente pode, por exemplo, estar satisfeito com uma representação com uma casa decimal, como com 0.1, 1.2. Ou a gente pode esperar uma representação com 6 casas decimais. Tudo isso é perfeitamente possível com os números do tipo ponto flutuante. Que operações a gente pode fazer com as de float? Essencialmente as mesmas que a gente pode fazer com inteiros e long. Na prática, o que a gente pode fazer com todos esses tipos de valores é manipulá-los como se eles fossem tipos matemáticos que você já conhece. Ou seja, qualquer operação matemática praticamente pode ser realizada sobre esses valores. Agora a gente passa para os tipos qualitativos de que eu falei. Quando os dados que a gente quer representar do fenômeno real, do cenário de interesse que a gente quer transformar, representar dentro do computador, envolve texto, o tipo str é o que a linguagem de programação nos oferece. Ele permite representar o que a gente chama de cadeias de caracteres. Na prática, a gente chama isso de strings. Uma string é representada dentro da linguagem de programação simplesmente com uma sequência de caracteres delimitada por aspas, né? Essas duas sequências aí são exemplos de strings, né? Essa palavra delimitada por essas aspas é uma string. Essa frase delimitada pelas aspas é um string. É importante notar que as aspas não fazem parte da string propriamente dita. São só delimitadores e indicam onde começa e onde termina a string. Esse é um outro exemplo que vale a pena mencionar. Isso aqui não é um número 10, é uma string 10. Qual a diferença? A diferença é enorme. Do ponto de vista de Python, o que ele faz com essa representação é completamente diferente do que ele faz se o 1, 0 não vier arrodeado, né, delimitado por aspas. Aqui ele está sendo representado com string e, portanto, cabe manipular esse objeto, esse valor, somente com as operações típicas de strings. Que operações podem ser feitas com strings? As duas principais operações são concatenação. Ela está representada pelo símbolo aqui de mais, pelo operador mais, e ela indica a junção, a concatenação de duas strings. O resultado dessa operação, por exemplo, é a string AB. A multiplicação por inteiros é outra forma de concatenação, onde você está concatenando uma string com ela mesma. Você está dizendo aqui que você quer duas vezes a string contendo x, portanto, o resultado dessa operação vai ser xx. O tipo bool é outro dos tipos qualitativos, né, que nos permitem representar dados qualitativos do mundo real, que é super importante em computação. Vocês vão ver que a gente vai depender dele para várias coisas durante a programação. Então é importante entender bem o conceito aqui. Primeiro, o tipo bool existe para representar condições lógicas, situações de verdade ou falso, essencialmente. Então uma condição lógica é isso. Uma situação se dá, uma condição se dá e você tem que determinar se aquela condição naquele momento é verdadeira ou falsa. Então, os dois valores que o tipo bool pode representar internamente são true e false, né? Verdadeiro ou falso, sim ou não. Que operações a gente pode fazer para manipular esses elementos ou que produzem o tipo bool? Na realidade, a gente tem muito mais operadores que produzem o tipo lógico bool. Por exemplo, o operador maior que, o operador menor que, o operador de igualdade. Perceba que são dois iguais para a gente ter um operador lógico de igualdade. É para testar se isso é uma igualdade. O operador de diferença. A gente escreve diferença em computação dessa forma. Exclamação igual. Tipicamente, essa é a forma clássica de se escrever. São operadores que eles podem ser aplicados a números e strings, em muitos casos, mas cujo resultado é um valor lógico. Ou seja, comparar um valor com outro te dá um valor lógico, ou aquilo é verdade ou é falso, né?
Já os operadores AND, OR ou NOT se aplicam aos próprios operadores. Então, você pode, por exemplo, negar uma condição. Not true é false. Da mesma maneira, not false é true. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos de operadores aqui. 10 maior do que 5. Como isso é verdade, o resultado dessa operação é true. 5 é igual a 5 mais 1. Esse igual aqui não é uma atribuição. Cuidado para não confundir. Isso é um teste. Eu estou verificando se 5 é igual a 5 mais 1. Como isso não é verdade, o resultado dessa operação é falso. 2 vezes A é igual a mais A. Como isso é verdade, isso é um teste, isso não é uma atribuição, o resultado dessa operação é verdade.